Um dos materiais mais presentes em nossas vidas é o cimento. Para toda construção que você olha, dá para ver que ele está lá. Mas, por acaso você sabe como ele é produzido? Quais os impactos ambientais desse processo? Se você está a fim de entender um pouco mais sobre a produção do cimento, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre como o cimento é produzido, seus impactos ambientais e qual é a química desse processo. Então, se você ficou curioso, vem comigo que eu te mostro tudo de um jeito bem ilustradinho. O cimento é uma substância ligante, inorgânica e finamente moída. Quando misturada com água, os componentes entram em reação química, formando uma substância sólida, parecida com pedra e insolúvel em água. O cimento é um dos componentes básicos do concreto, portanto, é amplamente utilizado na indústria da construção civil. As matérias-primas mais importantes para a produção do cimento são o calcário e a argila. Eles são extraídos por meio de mineração a céu aberto e depois são transportados até uma fábrica de cimento por meio de caminhões ou esteiras transportadoras. A primeira fase do processo de produção do cimento é a preparação da matéria-prima. O calcário e a argila são quebrados em pedaços menores e depois misturados em uma proporção de 2:1. Como as propriedades químicas e físicas das matérias-primas são variadas, é necessária a homogeneização para a produção de uma mistura uniforme. Durante esse processo, outras substâncias são adicionadas. Depois, a mistura é transformada em um pó fino chamado de farinha. Essa farinha é então armazenada em um silo. A segunda fase da produção do cimento é a fabricação do clinker. A farinha é transferida através de um sistema de pré-aquecimento de troca de calor, em que os processos químicos já começam a acontecer. Depois, ela entra no forno rotativo e é aquecida a uma temperatura ainda mais alta. Esse processo produz minerais que são utilizados na produção do clinker, que são os componentes do cimento. Durante o processo, por causa do movimento rotativo do forno, os minerais formam caroços ou nódulos conhecidos como o famoso clinker. Então, o clinker sai do forno para um resfriador, onde sua temperatura cai rapidamente e então ele é armazenado num silo. Depois, nós entramos na terceira fase, que envolve a moagem do clinker num fino pó. Isto é, no cimento. Durante essa fase, o clinker é transferido para um moinho de cimento com gesso, onde outras substâncias são adicionadas e então tudo é moído. Depois desse processo de moagem, o cimento produzido também é armazenado em silos. Já que o cimento, por natureza, é sensível à umidade, essa armazenagem não deve ser feita durante um longo período. O cimento é um material amplamente utilizado e por isso a sua produção movimenta o mundo inteiro. Atualmente, o maior produtor de cimento no mundo é a China, mas os Estados Unidos, a Índia e o próprio Brasil não ficam nada atrás. Agora, quando o assunto é meio ambiente, a produção de cimento tem vários efeitos negativos em todas as fases do processo. As pedreiras acabam por destruir grande parte dos habitats natural da fauna e da flora selvagem e produz vários tipos de emissões nocivas, como é o caso de ruídos, vibração e poluição do ar. Além disso, os vários processos químicos e de queima resultam em emissão do dióxido de carbono. E para você ter uma noção, cerca de 10% da emissão de dióxido de carbono no mundo vem da produção do cimento. E de tabela, nós temos o aumento do aquecimento global. A maioria do cimento produzido é utilizado na produção de concreto, que é um dos materiais de construção civil mais utilizados, que além do cimento, também é composto por água e outros aditivos. Nas centrais de mistura de concreto, os componentes do cimento são primeiro medidos para ter a mesma quantidade e a proporção adequada dos componentes. Depois, eles são misturados em misturadores forçados. Quando o cimento é mesclado com água,
forma-se uma massa que liga os grânulos do agregado. Nesse ponto, o concreto é um fluido bem viscoso. No entanto, quando o cimento se consolida, a mistura endurece e forma um material parecido com pedra. Então, já dá para perceber que o concreto é sensível ao tempo. Por isso, ele deve ser transportado para o lugar de utilização antes de começar a endurecer. E isso é geralmente feito através de caminhões bitoneira que retardam o endurecimento do cimento. Muito legal conhecer esse processo todo, né? Eu sempre acho incrível. É isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te mostro todo o processo de produção do papel. Então, se você ficou curioso, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!